Diego, me resume um pouco o teu dia de hoje. Hoje tu veio dar aula aqui, né? Perfeito. Como é que é o nome do teu? Meu quase xará, porque é Diego também. Uhum. E eu agora é Diego Constante. O Sérgio a gente deixa na escola, no curso, na faculdade, né? Que é onde o primeiro nome tá no antes. Mas vim dar aula aqui pro Diego hoje, meu aluno, nas segundas-feiras ou nas terças, dependendo da semana, que ou tem gravação com a banda, ou tem um ensaio, ou eu mesmo estou sobrecarregado de músicas novas para trabalhar, porque afinal de contas eu tenho o meu projeto principal, meu trabalho principal é ser guitarrista e vocalista da banda Youngles, uma banda de Porto Alegre, que este ano está completando 15 anos, inclusive. E também tem um trio. Power Trio. Exatamente, estamos até pesquisando um nome pro trio, mas não vai ser trio o nome, porque a gente quer pôr mais um tecladista, talvez mais adiante. Esse é mais um dos projetos. E o voz e violão, que também é mais uma, né? Então a tua segmento da minha vida profissional. Hoje nós estamos gravando contigo, saindo daqui, tu és o professor. Depois tu entra em estúdio para um projeto de Power Trio, né? Que ainda não sabe o nome. E a banda Youngles, digamos assim, que seria o teu mote, assim, mais... tua referência, assim, tu é, primeiramente, guitarrista e vocalista da banda Youngles, de Porto Alegre. Essa é a minha prioridade, como trabalho. Nunca vou marcar, por exemplo, um show com o trio ou com o voz e violão quando tem um show com a Youngles. A Youngles é um primeiro lugar, eu não posso jamais deixar 3 colegas meus sem tocar, né? Porque nós 4 vivemos de música, graças a Deus. Geralmente tu tem essa agenda assoberbada? Muito bom comentado isso, porque o músico às vezes tem uma visão de que só vai pra... A gente lembra do Romário, né? Que ele só ia jogar, não ia treinar. Sim, treino é treino. Né? Tem essa brincadeira. O músico também tem a atividade diária, né? Eu, como não nasci um grande guitarrista, por exemplo, e um grande cantor, eu tenho que ir a Porto Alegre fazer minhas aulas de voz. Tu é um professor que tem professor. Ainda faço aulas de guitarra, porque é como qualquer segmento, tu tem que estar buscando... Sempre atrás do conhecimento, principalmente na tua área. Perfeito, é infinito, né? O conhecimento é infinito, então tu tá diariamente vendo que tu precisa de mais. Então eu tenho que estudar voz, estudar guitarra, preparar o meu voz e violão com músicas novas, preparar o trio com músicas novas com a banda Youngles. A gente está fazendo um CD agora novo, mais a agenda mensal, que é o que paga as famosas contas. Ou seja, Diego, é bom ensinar, mas é muito bom também aprender. Esse é o Diego, professor e aluno, às vezes. Trabalhei como vendedor, corretor de imóveis, já trabalhei como vendedor de peças e produtos para manutenção, já trabalhei em gráfica, já trabalhei em metalúrgica, chão de fábrica, fazendo força e acordando cedo e trabalhando até tarde. E esse sonho de viver de música sempre teve, só que o que acontece? Mas a inquietude permanecia no Diego. Não, ainda não é isso que eu quero fazer. Exatamente, me casei, fiz meus filhos, tenho meus 2 filhos, a Luísa e o Rafael, esse casalzinho. Aí, trabalhando nessa metalúrgica com filhos, e trabalhando de vendedor, e trabalhando de corretor, a música estava sempre junto. Então era pouco tempo pra... tinha hobby de vez em quando, no final de semana, quando tocava com um amigo, ou já tocava... Começou a aumentar as cobranças, exatamente, começaram a aumentar as cobranças, principalmente lá da banda, porque o pessoal da banda era todo mundo só músico. E eu não, eu ainda era vendedor. No final eu ainda era corretor. O que acontecia? Eu não conseguia dormir, porque era muito pouco tempo para dormir, porque ou tocava, ou ficava com a banda, ou ficava na imobiliária. Era, né? Acontece, trabalho no horário comercial das 8. E a família, e o horário pra família, banda, família e imobiliária. O dono da imobiliária me disse assim: tu tá mais turista do que um vendedor. E era verdade. E eu tava lá nas cabeças, entre os 2, 3 melhores lá das vendas, eu ainda conseguia me manter. A banda, aquela coisa, né? Tu não consegue manter um trabalho profissional com qualidade sem estudar. Não conseguia estudar música, porque eu tava na imobiliária mostrando imóveis. E a família, quando me solicitava, já era só cobrança e brigas. Só cobrança, eu imaginei. Mas certo, pô, a gente quer um pai em casa. Sim. Uma esposa quer um marido em casa, um marido quer uma esposa em casa. E tu, persistente... Não larguei.
Não, Mas não é isso que vai suplantar os meus anseios, essa inquietude da qual o Diego Constante, não Sérgio, Diego. Lá nos seus 10 anos curtindo o filme do Jerry Lee Lewis, naquele momento eu vi que ia ser isso. Então foi o filme do Jerry Lee Lewis. Perfeito. Eu queria saber de ti assim, quando é que foi o divisor de águas? A partir de hoje eu não quero mais ser corretor de imóveis. Eu também não quero mais vender peças e eu não quero ser vendedor. Eu quero viver da música. Quando se deu assim, que tu tem uma data assim, ou nos idos de, gostaria que tu respondesse, agora eu sou um músico e dele e disso vou viver. A Youngles fez um show no teatro Sesc aqui em Gravataí. E nós estávamos trabalhando muito para que esse show ficasse bacana, né? Com telão no fundo, bastante imagens, uma produção legal com uma produtora. Então a gente estava trabalhando muito, sendo muito com esse teatro e eu estava falhando muito na imobiliária. E muito em casa também. E aí o pessoal todo chegou para mim e me deu um checkmate, ó. O que tu quer? O que tu quer trabalhar? Opa, não sei. Tá fazendo música lá. O que tu quer da vida? Quer ser corretor ou tu quer trabalhar no imobiliário? Ou quer trabalhar na música? E eu fui obrigado a... Mas não bate um certo medo, eu agora vou viver de música, que é uma coisa, vamos combinar, ainda hoje é uma coisa instável para quem não vive o lado. Aí volta aquela pergunta, né? De que se todo mês é agitado. Claro. Eu trabalho para isso. Filhos, né? Eu trabalho para que o mês seja cada vez mais rentável. Isso, e tenha mais trabalho. Exatamente. E então é por aí. E nessa época desse show do teatro, da família, da cobrança, normais, né? O dono, se tu fosse dono da imobiliária, ou se fosse minha esposa, tu ia querer a minha presença de qualquer maneira, o profissional ou pessoal. Eu sou empregador, espero que tu dê retorno. Perfeito. Gravataí está crescendo cada vez mais. Olha quantas imobiliárias novas abriram nos últimos 3 anos, que foi mais ou menos 4 anos mais ou menos que eu larguei o ramo imobiliário e me dediquei 100% na música. Então tu largastes mão da vida de imobiliária, de corretor, para se jogar de vez nos acordes. Perfeito. E a minha família no fim foi junto com essa... Também abraçou. Não, ela abraçou ela abraçou uma escolha, né? Que eu tive que amargamente escolher, que é viver de música sem a presença dos meus filhos toda noite, quando eu cheguei em casa. Quando eu chegava antes, apesar de ter pouco tempo, eu pegava meus filhos, botava na cama pra dormir, que era uma coisa que eu sou um pai que eu gosto muito de estar perto dos meus filhos. E isso aí é, vamos dizer assim, quando tu realiza um sonho, eu sempre comento isso com as pessoas, quando tu realiza um sonho teu, parece que junto tu recebe um fardo. Diego, não existe compensação sem sacrifício. Tu me entendeu, é isso. Perfeitamente. Diego, eu queria que tu me falasse sobre as tuas influências musicais. Além do Jerry Lee Lewis, né? Alguém na tua família, além do teu pai e a tua mãe, foi incentivador desta arte que hoje tu produz? Perfeito. Como o meu tio, que tinha banda, que era o Marcão, meu primeiro professor de violão, ele me deu um disco do Black Sabbath, né? Sim. Ele viu que eu gostava de rock, ele, não, peraí, pega esse vinil do Black Sabbath e escuta. Eu gosto muito de Black Sabbath também. Eu tenho uma veia musical que eu gosto de música boas e bem tocadas. Eu vou tentar elencar. Black Sabbath. Ó, vamos lá. Jerry Lee Lewis. Também não pode deixar de estalo. Exato. Pink Floyd. Acho que Pink Floyd, por mais que eu tenha ganho um disco do Black Sabbath, ver com a minha pessoa, o meu gosto principal musical acho que é o Pink Floyd. Eu poderia enumerar muitas bandas, até de jazz, que é um outro estilo que eu gosto bastante também. Miles Davis, né? Dave Brubeck, eu gosto muito. Mas como eu sou guitarrista, eu tenho que ouvir grandes guitarristas, né? Então, até essa semana que passou, o Stevie Ray Vaughan, que é um guitarrista de blues famosíssimo, completaria 60 anos nessa semana agora. Na banda a gente fez umas homenagens, toquei alguns Stevie Ray Vaughan lá nos shows. Mas vamos assim resumir, eu acho que é por aí, é o Pink Floyd, Stevie Ray Vaughan, Black Sabbath, Jerry Lee Lewis, Dave Brubeck, Miles Davis. Nossa, é muita gente. Mas todos os estilos que eu toco eu gosto de muitos, né, também, de todos, o estilo rock and blues que eu toco também. Afora o Youngles, a banda Youngles,
No teu projeto solo, voz e violão, tu tem que também tocar alguma coisa pop aqui, nacional, né? Que é umas coisas assim que tu tem que tocar até para agradar gregos e troianos, ou melhor, brasileiros e brasileiras, como dizia nosso então presidente da Câmara, José Sarney. Então tu tocava coisas populares também, né? Algumas te dá prazer, outras nem tanto. É o famoso, é o famoso bailinho que a gente brinca, quando a gente tem que tocar canções que a maioria dos músicos estão tocando nessa mesma noite. Aquela que sempre toca. Isso eu tô conseguindo também no meu trabalho. Por isso que voltamos lá àquela outra questão do trabalho, mais fomento, mais trabalho, mais estudo, mais professor, mais alunos, mais aulas. Por quê? Que eu quero melhorar o meu trabalho, quero profissionalizar mais ainda o meu trabalho para que eu toque as músicas que eu gosto mais, as que eu sei que tem um cunho profissional pertinente e que essas pessoas, quando vão ouvir eu tocar, vão gostar, independente se é o baile. E o bailinho, então, eu tô, aquela famosa que todo mundo toca, principalmente as nacionais, eu tô colocando as que eu mais gosto. Tô substituindo, na realidade. E mesmo não sendo o gênero musical do qual tu gostas, mas só em saber que tá agradando muita gente na plateia, isso já te dá um certo prazer, na verdade. Perfeito, porque o músico ele vive de duas coisas. Não só do dinheiro, mas sim da troca, essa troca de energia, público, que é uma troca de energia. Que o músico, eu acredito, tem pessoas que não são músicos, não vivem de música, mas tem uma ligação muito grande com música. Tem pessoas que estão em um dia horrível da sua vida e colocam uma música no carro, ou então chora, põe pra fora, sozinho mesmo. A música faz isso, tem pessoas que passam reto. Então quem tem essa ligação com a música entende que eu tô falando dessa questão de energia. Então tu entendes também, tu que é músico e é um cara que tá sempre estudando e buscando mais conhecimentos e muitas vezes tem que tocar coisas até que não é parte do teu repertório, não é uma coisa assim que tu tenha... Tu vai praticamente contradizer. E tocar uma coisa que não é tão técnica, mas enfim, eu toco para que esse combustível também me alimente, né? Eu não posso só ir lá tocar o que eu quero. A gente sabe que o músico... Todo artista, ele tem que se sentir um instrumento da música. Ele não pode se achar que é essa coisa da vaidade, eu sou mais que a música. Tu é apenas um instrumento. Eu sou roqueiro, eu sou pagodeiro, eu sou gaudério, eu sou do jazz, eu sou... Não, primeira coisa que tu tem que aprender é que tu é músico. Dentro disso, tu vai focar dentro de algum gênero, é óbvio, pelas tuas influências, pelos teus, né? E onde que tu quer chegar, tem que ver o que tu vai fazer, onde que tu quer chegar. Eu ouvi uma frase certa feita que dizia: a música é o próprio sentimento em melodia. Compactua com essa frase. É o que eu comentei. Que essa troca, a música faz com que mesmo as pessoas que não são músicas, não vivem de música, quando elas sentem a música de alguma forma que atingem elas positivamente. Então, como é que eu vou completar? E tem os profissionais dela, né? Exatamente. Eu acho ela é muito parceira do músico, porque ela sempre vai ou te onerar financeiramente ou psicologicamente. Pode estar triste, pode estar feliz, quando tu pega o teu instrumento ou tu começa a trabalhar dentro dela, tu acaba te realimentando de novo, mesmo não tendo público. Claro. Tu tá em casa, ou tu tá no teu escritório, tu tá dando a aula, tu tá te realimentando, tu tá vivendo disso. Vide que a música até hoje é usada como terapia muitas vezes. Musicoterapia. Eu vou linkar com duas coisas. Uma, eu acabei de falar sobre musicoterapia e especialistas atestam que a influência musical de uma pessoa, por mais que tu te afaste dela, tá ali entre os 6, 7 anos de idade, quando não, menos. Ou seja, todo aqueles churrascos de domingo, aqueles domingos em que tu passava ao lado do teu avô em silêncio, foi fator determinante para que tu tivesse uma veia musical tão boa e tão eclética como é. E hoje, o que tu faz? Tu repassa para tuas filhas. Filhos. Muito obrigado, agora te interromper de novo, toma. Filhos. Filhos, porque tem o Rafael, né? A gente sabe que tem essa história. E ele... Até hoje a gente faz isso. Quando eu venho aqui na casa dele aos domingos ainda com os meus filhos, e o que eu faço? Eu trago, a gente tem tecnologia, então eu pego o MP3. Sim, não só que aquele bando de vinil.
sem o vinil, mas as músicas tiradas do vinil, põe na caixa de som e a gente continua fazendo o nosso churrasco com as músicas da Califórnia, com músicas não é... Nessa época onde o pessoal... Tinha um festival antigamente que as pessoas se encontravam num espaço, né? E eles faziam tribos. Boa noite. Faziam tribos assim, né? Nós aqui, lá no outro canto. Isso não era a moenda? Em 6 dias ou 7 dias eles tinham que apresentar uma música. Sendo que ela tinha que ser confeccionada, né, durante esses acampamentos. É as músicas mais lindas, tu não pode acreditar que saiu, com certeza. Tu toca alguma coisa hoje na Ativista? Toco, não assim como eu gostaria, mas porque não tenho o tempo que eu tenho, eu uso pra trabalhar, pra tirar as músicas que eu tenho que tocar. Mas eu ainda quero sentar e montar um repertório, tocar elas assim, no hobby eu toco várias, mas eu gostaria de tocar, de executá-las com profissionalismo, com o tempo delas, com as frases que elas têm. Quem sabe futuramente a gente não pode fazer um projeto em paralelo a isso, Diego Constante em milongas. Eu sou muito fã do... faz essa veia muito clara, né? Ele consegue ser rock and roll total e fazer milongas bárbaras. Então, o disco mais maravilhoso do Bebeto Alves que eu conheço é o Mandando Lenha, que foi gravado em 90 e... Perdão, essa data eu vou me perder agora. Vou esquecer. Mas ele gravou com o Lúcio Enel, que nada mais nada menos é o mestre do Yamandu Costa, do violão. E o baixista é o Boca Freire, um baixista de Porto Alegre. Perfeito. Eles gravaram sem acordeon um CD chamado Mandando Lenha, que eu garanto, é um desafio. Podem escutar em casa. Posso te dar uma dica também? Tranquilo. Não fique sem escutar. O primeiro disco do Bebeto Alves é pra chorar nos cantinhos. Eu gosto de dizer esse tempo. A tua amiga comenta que é pra ouvir chorando ajoelhado atrás da porta. Exatamente. Se botar uns milhos ali. Claro, por isso que é ajoelhado, né? Exatamente. As tampinhas viradas. O Bebeto Alves, ele sabe muito bem fazer isso. Que é uma coisa engraçada. Como é que uma música campeira, gaudéria, estilo regional, que tem o acordeon como o instrumento principal desse estilo, não tem. Não tem. Só que quem conhece música vai ver que ali tem uma bela de uma obra. Tá lindo aquilo que você vê ali. Mandando Lenha. Mandando Lenha. Eu vou acatar a tua dica e tu acate a minha. Escute o primeiro disco. Aliás, os 2 primeiros discos do... Esse disco já foi... Tem um amigo nosso que eu digo da banda, do meu grupo de amigos, que ele mora em Goiás. E ele veio pra cá e pediu pra mim, adivinha o quê? Vê se o teu tio... teu tio tem todos os... O meu tio, aquele da história, do início da história. Ele tem Bebeto Alves, tem bastante. Ele que me apresentou Mandando Lenha, ele que me apresentou o Caminha... Como é que é? Que eu, com o Marcelo Caminha no violão. Não me esqueci o nome agora do segundo disco dele. Mas... Acho que é Bando. Eu não me lembro, não. Não vou me lembrar agora do nome do disco com o Marcelo Caminha no violão, que também é um excelente. Só que eu sou muito fã desse primeiro, né? Sempre, que nem o Pink Floyd, eu me apaixonei pelo The Wall aí tem o The Animals também, aí tem... Cada disco tem uma história. Mas enfim, ele me pediu o primeiro vinil do Bebeto Alves, o primeiro. E eu não encontrei. Quem me disse o nome, quem me passou o nome que eu fui... O Marcão. Fui lá no meu primeiro professor, né? Aonde eu vou achar? Ele, tenta tal loja, mas a gente não achou pra ele poder levar de volta pra Goiás. Ele morou aqui há alguns anos, Então essa tua dica tá sendo mais que pertinente, porque já é a segunda pessoa que me fala. Então essa é a primeira vez que eu venho aqui, depois de ter realmente entregue. A gente entregou as chaves, ninguém tem mais a chave da casa, ninguém tem mais nada daqui. E até meus 30 anos, eu tenho 31, eu morei aqui. E é a primeira vez que eu tô passando só para dar um remember, até porque essa rua aqui eu me criei, eu jogava bola aqui. Tava comentando antes que não tinha grades nas casas e nessa coisa toda, mas vamos seguir o baile, né? Olha aí, ó. Já era a casinha. Aqui muito eu pulei portão, furando a perna, o joelho ralado. Sabe essas coisas? Foi exatamente nessa casa. Quebra a vidraça dos vizinhos. Também. Foi por aqui. Mas aqui que o Diego também aprendeu a tocar violão. Foi saía aqui daqui, se que deslocava o Diego, daqui pra num quartinho lá dentro, atrás da janela aqui do quarto lá dos fundos, que ele assistiu o Diário de Lilius de madrugada. Porque o Diego, ele tem uma vida noturna desde criança. Ativa. A atividade dele maior, o ápice de concentração e de trabalho dele é na madrugada, é à noite, na verdade. Eu entendo perfeitamente. Eu sou 100%, sempre fui. Eu era criança, eu me lembro, era 1h30, 2 horas, estava eu sentado
Me levaram em médicos para ver porque que o Diego não parava quieto de noite, na hora de dormir. Na escola, de manhã, tem atividade de manhã, de tarde, joga bola, de bicicleta, uma criança normal. À noite não dorme. Esse Não guri tá dorme. com uma doença incurável. Como é que se chama? Poemia. Música. Só pode. Poemia, música. Só pode. Arte. É verdade. Então foi aqui que eu comecei meus primeiros acordes e estudava voz aqui morava com a minha mãe, com a minha irmã e meu cunhado e estudava minhas técnicas vocais, eles odiavam. Porque pensa bem, uma coisa é tu ouvir alguém cantar uma música, interpretando com calma, né, com violão. Outra coisa é tu ficar durante 1 hora ouvindo o cara assim, lá 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 mi 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 no, né? Tá bom. Sabe? Aí ó, eles quase morriam de rir lá e chegava uma hora que morriam de raiva, né? Sim, imagino. Mas Mas apesar de toda a represália da família, inicialmente, a família acabou te apoiando, né? É. E a família hoje pra ti é um dos alicerces. exato, perfeito. A minha família, meus filhos são- O Diego que foi filho e hoje tem filhos. O Diego, pai, como é que é? Me fala primeiramente, musicalmente. Tu incentiva teus filhos a escutar determinado gênero musical? Eu Ou aprendi. tu faz que nem teu avô? Tu herdou isso aí do teu avô? Herdei. Ah, hoje eu vou trazer meus filhos aqui também para nós ficarmos também tomando chimarrão e escutarmos música. Principalmente as que tu gostas, que e acaba eles... A gente tem uma brincadeira que eu vim aprendendo, porque eu queria inserir neles, desde criança, um gênero mais técnico, vamos dizer assim. Quando tu é músico, tu não quer que as pessoas que tu mais ama aprendam coisas erradas, né? Principalmente na música, eu pensava comigo. Mas é impossível Mas no mundo... não, pai, proíbe, né? Ah, não pode... Não, isso é impossível no nosso mundo que a gente Sim. vive hoje, de celular, tá toda a informação na mão, o notebook ali, o computador, tá a informação toda na internet. Onde tu quiser, tu vai ter a informação. Não adianta tu dizer, tu hit tem do que momento. ouvir só isso. Isso não. Se tu disser o não, desperta o porquê mais não. interesse. Então, como eu aprendi o quê? Não diz nunca o não. E sim, mostra o que tu quer mostrar livremente. Mostra e prova que aquilo é bom. Mostra que é por bom. que é bom? É, mostra. E não diz que aquilo que eles estão ouvindo é ruim, que eles vêm mostrar. A gente tem uma brincadeira agora. Cada um põe uma música. Uma pra cada um, não é brincadeira. legal, cara. Muito Como bacana. é que funciona? A gente tá lá em casa, eu tô fazendo um feijãozinho, um arroz ali pra gente fazer uma janta. E aí eu vou lá e ponho uma. Quando termina, agora Luiz, tua vez. Rafael, agora tu põe. Então. E o mais engraçado é que o Rafael é o menor. E eu que põe idade ele tem? 8. E a Maria? E a Luísa vai fazer 10, mesmo dia que eu, agora no mês de outubro. Uhum. Eu faço 32, dia 19 de outubro, e a Luísa faz 11. Nasceu no mesmo dia. E aí, quando o Rafael é o menor, que tem 8, e vai lá e bota Iron Man do Black Sabbath. Primeira dele. Que bacana, cara. Pai, eu quero, por quê? Aí eu pergunto, mas por que quer ouvir essa música aí? De onde tu tirou? É porque eu vi no filme do Smurfs. Tem um momento que eles se juntam pra resgatar os amigos que foram... Né, o Gargamel lá pegou. Então quando eles vão e atrás, parece que tocam o Iron Man. Enfim, aí depois ele bota esse de si, ele que bota as mais pesadas. E a Luísa, eles escutam as músicas que, né, algumas eles não, né, entra aqui, sai aqui, porque são crianças, um jazz, um blues muito arrastado, eles não vão gostar. Mas mesmo assim eu ponho. Me chama a E atenção. algumas vezes eu ponho, tem um disco que eu gosto demais, assim, demais, que é o disco chamado Abraxas, ou Abraxas, do Carlos Santana, feito em 1970, é o segundo disco. O primeiro é o Carlos Santana, em 69, e o segundo disco dele é o Abraxas, 1970. Esse disco, ele é um disco como se fosse uma história, assim, uma música ligada na outra, cada uma num estilo, que nem Pink Floyd. Pink Floyd é muito assim, né? Uma história. E aí um dia eu pus esse CD temático. e desliguei as luzes e disse pra minha filha, fecha os olhos e tu vai ter que me dizer tudo que... De um certo tempo eu vou te perguntar o que tu tá sentindo, o que tá vindo na tua cabeça. E na internet, no YouTube, fizeram isso com esse CD. E o mais engraçado foi ela comentar muitos momentos a mesma coisa que estava passando no vídeo, sem nunca ter Olha visto que e interessante. sem nunca ter escutado o CD. Então a música tem essa ligação também, né, da imaginação, e é isso que eu quero passar para eles. E os dois, graças a Deus, estudam num colégio que tem o coral, tem 50 anos, que é o coral Carlos Bina.
lá na Parada 93 aqui em Gravataí, na qual a mãe deles é concursada, dá aula lá a vida toda, e eles vieram desde pequenininho cantando, né, no coral, minha filha tocando já caixa, agora ela toca escaleta, tá fazendo aula de violão, tem um programa que chama Mais Educação, que eles ficam um turno inteiro no colégio, ou a manhã toda, ou a tarde inteira. Se estuda de manhã, fica à tarde. Se estuda à tarde, fica pela manhã. Voltando lá, o repertório daquelas músicas que tu tem que tocar para as pessoas que não são as que tu mais gosta, ou então que tu sabe, né? Por isso mesmo. Passar a arte da melhor maneira possível. Por isso que eu volto também àquela parte do estudo. Estuda mais, para que o meu nível fique... Que eu possa passar o melhor de mim para as pessoas, que elas se interessem pelo melhor também, por uma qualidade, né? Por uma certa qualidade, não só por o que, se tu escutar, eu vou escutar também. Se tá tocando aqui é porque é bom, não interessa nem quem é, como é e o que é. Tá na TV, tá valendo. Não é isso que eu quero. Quero que as pessoas peguem isso e transformem para suas vidas de alguma maneira positiva. Tem pessoas que levam para o lado negativo, mas a ideia é para o lado positivo, de qualidade. Eu pergunto, um dia eu fui no show do Luiz Marenco, tu conhece, né? Exatamente. E eu me apresentei, tudo bom, sou o Diego, eu gosto muito do teu trabalho, teus músicos excelentes, uma baita de uma banda, mas eu toco numa banda de rock, eu gosto muito de rock também. Ele não existe estilo, Existe música. Existe música. Exatamente. Existe música e a emoção que ela te passa. Se essa química acontecer, fechado, tá tudo certo.